Estratégia Nacional para o Mar está em discussão pública, portanto não é ainda o documento definitivo, é um documento que é apresentado para os portugueses se pronunciarem, como tive a ocasião de dizer. É uma estratégia para um período de 2013-2020. Começo por dizer que é um período que é, de alguma forma, alargado, tem horizontes que já nos permitem pensar melhor e refletir melhor o que é que queremos do mar de Portugal, mas que ainda assim não nos satisfaz. E como já tive a ocasião de dizer noutras intervenções públicas, estamos a trabalhar e a preparar os mecanismos para estabelecer uma estratégia para o mar até 2050. Estabelecer com um horizonte desta natureza de algumas dezenas de anos será com certeza a chave para termos sucesso do mar. Esta lança o trabalho para aquilo que temos que fazer e para aquilo que é necessário preparar para que realmente o mar tenha o retorno para Portugal que todos nós esperamos. A minha apresentação irá abordar estes 4 pontos, portanto, apresentar-vos primeiro o que é a visão contida na Estratégia Nacional para o Mar, o que foi o processo de revisão, porque esta estratégia nasce de um processo de revisão global da Estratégia Nacional para o Mar aprovada em 2006 e que estava previsto estender-se até 2016. Apresentar-vos o processo de revisão e o porquê desse processo de revisão, depois propriamente a Estratégia Nacional para o Mar que está em discussão pública e, por fim, um detalhe do plano de ação que está contido na proposta de Estratégia Nacional para o Mar 2013-2020. A visão é uma visão que não podia deixar de adotar o Mar Portugal como um desígnio nacional. Iremos ver o que é que significa este Mar Portugal, o que é que ele encerra em si mesmo. E aquilo que se pretende é uma valorização naquelas 3 vertentes fundamentais, que são os pilares fundamentais da valorização sustentável e sustentada de um ativo como este que é o mar, que não só diz respeito ao mar, ao oceano profundo, mas também integra e, sobretudo, tem que ligar harmoniosamente com as zonas costeiras e, como é óbvio, isto terá que ser feito para benefício de todos os portugueses. Os resultados terão que servir todos os portugueses. Esta Estratégia Nacional para o Mar, como é evidente, aquilo que nela está contido é um conjunto de ações e de visões que afetam as políticas públicas a desenvolver, políticas públicas nomeadamente no âmbito da governação, e no âmbito da governação não só ao nível da organização da Administração Central do Estado que serve o mar, o qual estamos a terminar a reforma dessa administração, mas também ao nível daquilo que são os fora para tratamento do pensamento e ação estratégica, ao nível das iniciativas de educação e ciência e tecnologia, identidade e cultura marítima e proteção e salvaguarda. Estes são os elementos que, ao nível das políticas públicas da Administração Central, serão preocupações fundamentais. Depois temos o tratamento do sistema em si mesmo, o sistema oceano como um todo, oceano, atmosfera e o sistema integrado e, como não podia deixar de ser, a abordagem aos recursos naturais. Tivemos aqui na primeira apresentação uma indicação clara do que é apenas uma ponta do iceberg, que é o potencial associado aos recursos naturais existentes no oceano, em particular no oceano profundo, e, portanto, também esses estão presentes aqui na Estratégia Nacional para o Mar. E, por fim, um grupo que não é menos importante, antes pelo contrário, a designação outros usos e atividades podia indiciar que é aquele que nós consideramos que é o resto, o que sobra, mas verificarem o conjunto de usos e atividades que estão contidas, são de facto aquelas que normalmente trazem maior retorno em termos de economia do mar. Portos, transportes e logística, de recreio, desporto e turismo, construção, manutenção e reparação naval, obras marítimas e mais um outro conjunto de atividades, sem esquecer aquelas que são as atividades emergentes que também estão contidas na Estratégia Nacional para o Mar, uma das quais já foi aqui abordada, que é a biotecnologia azul, tem todos esperam muito. Bom, portanto, este conjunto de políticas públicas são cobertas e tratadas na atual proposta de Estratégia Nacional para o Mar, que resulta, como mencionei, da revisão global da Estratégia Nacional, da primeira Estratégia Nacional para o Mar aprovada para Portugal em 2006. Como se lembram, Portugal em 1997, mais uma vez, já o tinha feito outras vezes na história, a primeira das quais, penso, em 1950, ou 52 ou 58, tinha declarado que era fundamental regressar ao mar.
E esta primeira declaração ocorreu num congresso da Marinha Mercante que tinha problema realmente o regresso de Portugal ao mar. Esse regresso voltou a ser proclamado em 1997, quando o Conselho de Ministros aprovou uma série de resoluções que tiveram a ver com a criação da Comissão para a Feira Internacional de Lisboa de 1998, a Expo 98, com a criação da Comissão Interministerial para a Delimitação da Plataforma Continental, com a criação do Plano de Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia do Mar, com mais uma série de iniciativas. E, portanto, eu costumo considerar que a nossa reflexão moderna, a nossa reflexão estratégica moderna sobre o mar começa realmente nessa data, em 1997. Em seguida, tivemos esta Comissão Estratégica dos Oceanos, publicou um relatório, que é um relatório, penso eu, pouco conhecido dos portugueses, que é um relatório que está perfeitamente atualizado, que é um relatório que fez uma avaliação profunda daquilo que é a realidade do mar para Portugal, aquilo que significa o mar para Portugal. Felizmente, algumas das iniciativas que estavam propostas, das ações que estavam nele propostas, que eram cerca de 250 propostas, não eram cerca, eram mesmo 250 propostas de ação, apenas um pequeno número delas foram levadas a cabo. Talvez porque eram muitas e no seu conjunto eram demasiado ambiciosas, Portugal não tinha realmente dimensão para as levar todas a cabo. Mas essas propostas eram propostas fundamentais. O que se seguiu foi que o relatório da Comissão Estratégica dos Oceanos, de facto, não deu origem a uma estratégia nacional para o mar. Estratégia essa que vem a surgir em 2006, aprovada em 16 de novembro de 2006, no Dia Nacional para o Mar. É uma estratégia que continha já em si a indicação de linhas de ação estratégicas e linhas de ação prioritárias, embora definidas apenas como, de uma forma muito genérica, sem haver compromisso de execução dessas linhas de ação estratégicas e linhas de ações prioritárias, elas estavam lá apontadas. Portanto, quando foi feita agora a reavaliação dessa estratégia, quando em 2011 iniciámos o que estava previsto ser feito, que era a avaliação do que é que a estratégia continha e qual a sua adequação à realidade nacional, realmente chegámos à conclusão que seria necessário levar a cabo algumas alterações, primeiro pela razão que está aqui indicada, daquelas que foram as alterações nos quadros internacionais, não só ao nível da União Europeia, algumas das quais o seu embaixador já teve ocasião de aqui mencionar, mas também a nível internacional. E ao nível da União Europeia, primeiro sobressai desde logo a Política Marítima Integrada, como sabem, aprovada em 2007, a estratégia da União Europeia para o Atlântico, que está neste momento a chegar ao fim na fase de elaboração do seu plano de ação, e a reforma da política comum de pescas, para além do redesenho de tudo o que são os quadros, os fundos plurianuais de investimento plurianuais no quadro da União Europeia para o período 2014-2020. Portanto, não só havia que fazer uma adaptação aos conceitos que estão a ser desenvolvidos pela União Europeia, os novos conceitos estão a ser criados de ação também para o mar, como também havia necessidade de fazer um realinhamento com os fundos disponíveis. Nós temos que contar bastante e saber aproveitar melhor os fundos europeus que estão à disposição, que são postos à disposição dos Estados-membros para a ação, e neste caso para a ação no mar, porque a União Europeia espera de facto, como já o demonstrou por muitas iniciativas, espera de facto que haja um desenvolvimento naquilo que é a vertente marítima da sua política internacional. Bom, a outra constatação foi realmente a necessidade de criarmos um plano de ação que permitisse a sua monitorização e reavaliação. No quadro da Estratégia Nacional para o Mar 2006, não há mecanismos que permitam fazer uma avaliação da eficácia e da eficiência daquilo que foi levado a cabo. Todos nós, penso eu, reconhecemos algum mérito no que foi o trabalho da Estrutura de Missão para a extensão da plataforma continental, mas somos incapazes de fazer uma avaliação realmente de qual foi a eficácia e eficiência do investimento. Eu falo com à vontade, como sabem, fui o responsável por essa Estrutura de Missão e, portanto, não tenho qualquer problema em falar sobre este projeto. Por outro lado,
nós precisávamos de refletir na nova Estratégia Nacional para o Mar algum desenvolvimento que, entretanto, sucedeu e que era fundamental que estivesse nele incluído. As etapas deste processo de revisão global da Estratégia Nacional para o Mar 2006-2016 foram estas. Portanto, primeiro sucedeu-se uma elaboração ao nível da Comissão Interministerial dos Assuntos do Mar, em que o conjunto dos pontos focais, onde para além dos pontos focais dos ministérios com representação nesta Comissão Interministerial, existem também os pontos focais das regiões autónomas, dos Açores e da Madeira, e, portanto, feita a aprovação preliminar em Comissão Interministerial dos Assuntos do Mar, a aprovação para discussão pública, esta está a ter lugar até ao dia 31 de maio. A seguir será a aprovação final também em Comissão Interministerial dos Assuntos do Mar, por forma a que aquilo que venha a ser decidido possa ser casado com o Orçamento de Estado. O Orçamento de Estado e a estratégia têm que estar casados, porque senão nós não conseguimos, de facto, realizar o compromisso que vamos assumir. Esta discussão pública, como disse, está a ser realizada num conjunto de várias cidades do país, inclui um grupo muito grande de entidades. Começou em Bragança, a primeira discussão foi levada a cabo, a discussão pública foi levada em Bragança, e lembro-me bem da primeira pergunta que me colocaram foi, desde logo e ainda antes da sessão, o porquê discutir o mar em Bragança. É evidente que discutir o mar em Bragança só faz sentido para um país que não é de marinheiros. Esta questão só faz sentido nesse caso. E, de facto, não faz sentido para Portugal. Portugal é um país que, na sua parcela continental, no continente europeu, ela é toda litoral, as distâncias à costa são muito pequenas e, evidentemente, as ilhas, os arquipélagos, as regiões autónomas, são todas elas mar. Mas o que é certo é que, durante essa apresentação pública em Bragança, os presentes tiveram a oportunidade, uma sessão bastante concorrida, muito mais concorrida que eu esperava, tiveram a oportunidade deles próprios concluir as oportunidades que existia de aproveitamento da Estratégia Nacional para o Mar. E foram descobertos logo ali algumas iniciativas de empresários locais que se dedicavam à atividade da agricultura e que a sua atividade normal, a sua atividade, podia ser com facilidade adaptada para fazer alguns desenvolvimentos no mar. Portanto, aí também no final estava respondida a questão, e o que é certo é que já recebemos contribuições de Bragança, aliás foram as primeiras contribuições, as segundas contribuições que recebemos no âmbito deste processo de discussão pública da Estratégia Nacional para o Mar, porque de facto as primeiras foram de um cidadão suíço que no dia imediatamente a seguir a ter sido tornada pública a Estratégia Nacional para o Mar, o cidadão suíço colocou algumas questões e fez algumas considerações relativamente à nossa estratégia. Não era um português que vive na Suíça, era um cidadão suíço que acompanha de perto aquilo que nós fazemos no mar em Portugal. Portanto, esta discussão pública, aquilo que se pretende é que os portugueses primeiro conheçam a estratégia, e tivemos o cuidado de nunca fazer um resumo da estratégia para que não sucedesse como outras ocasiões em que nos remetemos apenas a ler o sumário e a discutir sobre o sumário. Portanto, nunca fizemos um sumário sobre a estratégia para motivar os portugueses a ler toda a estratégia. É evidente que não é necessário passar pelas mais de 600 páginas que constituem a Estratégia Nacional para o Mar. A Estratégia Nacional para o Mar tem um corpo de cerca de 70 a 80 páginas que define o que é a visão global para o mar de Portugal e depois um conjunto de anexos que correspondem ao plano de ação e a uma avaliação económica do mar. E essas áreas, como é evidente, os anexos, são áreas da especialidade. Mas é realmente importante que os portugueses se associem e que vertam a sua visão nesta Estratégia Nacional para o Mar. O que é que ela contém? Bem, primeiro apresenta a visão que foi aquela que já vimos, portanto a visão de um desenvolvimento sustentado do mar. Depois tem um conjunto de pilares estratégicos e os pilares estratégicos são o território de referência, a dimensão, a geografia e a identidade nacional. Este conjunto de pilares estratégicos que partem do território de referência são uma novidade em todas as estratégias. Há um aspecto que eu quero aqui também mencionar, é que não são muitos os Estados costeiros a nível mundial que tenham estratégias nacional para o mar. E que eu saiba e que eu conheça, a única estratégia que tem um plano de ação é esta Estratégia Nacional para o Mar que agora está em discussão pública.
tem, tal como as outras, metas traçadas, mas esta tem um plano de ação concreto daquilo que queremos levar a cabo. E é também a única estratégia que parte da definição de um território de referência como o gerador daquilo que nós queremos fazer para o mar. Depois apresenta um modelo de desenvolvimento, que já iremos passar em revista. Estão definidos claramente os objetivos, os princípios orientadores e os meios que serão utilizados. Apresenta um mecanismo de monitorização e avaliação da própria estratégia. Tem, então, 2 anexos, um sobre a economia do mar, situação e perspectiva. É um resumo de um relatório bastante extenso que foi apresentado à União Europeia relativamente à economia do mar em Portugal e que a Direção-Geral de Política do Mar mantém permanentemente atualizado para fazer permanentemente a reavaliação do que é a economia do mar em Portugal. E depois, então, o tal plano de ação, o Plano Mar Portugal. Bom, relativamente ao território de referência, o território de referência estende-se desde a fronteira com Espanha, esse é o início do grande território marítimo de Portugal, até ao limite exterior da plataforma continental estendida. É um território de referência que nos identifica claramente, como está ali apresentado, como um grande país marítimo, que apresenta características únicas, que são a natureza ultra profunda destas paragens, o que levanta complicações acrescidas a atividades como aquelas que foram apresentadas por Jonathan, levanta outros desafios, mas também cria oportunidades que também o Jonathan e empresas do mesmo tipo, como a Nautilus, não encontram noutras paragens do mundo e poderão encontrar aqui. Portugal, no seu território, também tem um património natural e cultural ímpar e, como está indicado naqueles 2 mapas da direita, tem uma enorme centralidade geoestratégica. E mais, quando considerado o território marítimo português e o território marítimo dos Estados, parte da União Europeia, no quadro da União Europeia, como está ali acrescentado, primeiro aumenta bastante a dimensão e move o eixo daquilo que é a Europa, claramente para um eixo que passa, curiosamente, por Dublin e por Lisboa. Portanto, é um novo realinhamento geográfico da própria Europa quando consideramos o território de referência, o território nacional. Portanto, os pilares estratégicos, a continuação destes pilares estratégicos ao nível da dimensão da geografia e da identidade, o que eles fazem primeiro é o alargamento da soberania a novos espaços, dão-nos uma imensa dimensão e temos que notar que, quando concluído o processo de extensão, a distância entre a fronteira com Espanha e o extremo da nossa área de soberania e jurisdição serão, com certeza, mais de 2.500 km, que é uma distância muito considerável. Por outro lado, como é evidente, o grande mar de Portugal e a consideração da dimensão atlântica que representa o território de referência natural traz o mar à Europa e volta obrigatoriamente a Europa para o mar, como está a acontecer através dos documentos estratégicos que a própria Europa tem vindo a apresentar, as diferentes comunicações, não só o Plano Europa 2020, como também outras comunicações relativamente ao crescimento azul e outras. E, por fim, a questão da identidade marítima, que é fundamental. A identidade marítima, que é uma nova identidade que queremos desenvolver. O modelo de desenvolvimento, como não podia deixar de ser, é um modelo de desenvolvimento de crescimento azul. O crescimento azul não é mais do que a maritimização do crescimento verde, a adaptação do conceito, ou seja, o conceito de um desenvolvimento sustentado e sustentável, um quadro de exploração que se quer sustentável e sustentado, fazendo a maior eficácia dos usos e dos recursos, dos meios e dos recursos necessários para a exploração desse imenso oceano profundo. Os objetivos da Estratégia Nacional para o Mar são 5. São 5. O primeiro, recuperar a identidade marítima nacional, mas esta recuperação da identidade marítima nacional não é apenas uma recuperação de um velho valor, o velho valor dos descobrimentos. Não, aquilo que se pretende é que realmente a essa recuperação, valorização cada vez maior do que se foram os descobrimentos para Portugal, quer-se que a identidade marítima seja uma identidade marítima moderna e, sobretudo, empreendedora, uma nova visão do mar por parte dos portugueses. A segunda será a concretização do potencial económico, geoestratégico e geopolítico, a criação de condições para atrair investimento, promover também o crescimento do emprego, coesão social e integridade territorial.
Um terceiro, que é aumentar o PIB até 2020, aumentar a contribuição direta do setor mar para o PIB em 50%. O que isto quer dizer é que a contribuição para o PIB nacional deverá aumentar, do setor mar, deverá aumentar entre 1.500 milhões a 2.000 milhões de euros. É o que este objetivo quer dizer. Curiosamente, é um objetivo que foi colocado aqui, que nós consideramos que não é o objetivo mais importante, mas é aquele que realmente chama mais a atenção, é aquele que normalmente todos se agarram. Um quarto objetivo é reforçar a capacidade científica e tecnológica nacional, a capacidade científica e tecnológica que vai ser a base, que tem que ser com certeza a base de todo este desenvolvimento, e por último consagrar a nível global Portugal como uma nação marítima e uma parte incontornável também da visão da União Europeia para o mar. Estes dois objetivos, e se olharmos para o conjunto dos 5 objetivos, o primeiro e o último, penso eu que são objetivos da máxima ambição e trarão com certeza, uma vez conseguidas, muito mais contribuição para o desenvolvimento económico e a prosperidade nacional que todos os outros. Os princípios orientadores são os princípios orientadores, como não podia deixar de ser, num modelo de desenvolvimento que se quer sustentável, o da gestão integrada, o da precaução e o da participação efetiva, que é aquilo que estamos a fazer. E a gestão integrada, evidentemente, o que promove é a cooperação e a participação intersetorial e multidisciplinar. O princípio da precaução, o que queremos é que seja um princípio que consagra a preservação, mas ao mesmo tempo permita a própria exploração. E por fim, na participação efetiva, o que queremos é verter aqui também, para além da vertente da administração central, que é aquela do Estado, que é aquela que neste momento está contida na estratégia, na proposta de Estratégia Nacional para o Mar próprio de 2013-2020, também estejam contidas as visões regionais e locais que não estão ainda vertidas no conjunto dos programas e projetos. Os meios na estratégia estão identificados os meios humanos, financeiros e materiais. Sem uma identificação clara destes meios, nós não poderíamos traçar um plano de ação como aquele que está traçado na proposta de Estratégia Nacional para o Mar. E estes meios é estudada também a sua necessidade de evolução ao longo do período até 2020. Bom, o plano de ação é representado por este esquema que se enquadra aqui nas minhas costas e que é um esquema que parece um pouco complicado, mas o que ele aponta é, primeiro, um eixo de suporte que está ali representado e que corresponde às políticas públicas na governação que abordei. Contém 3 eixos de ação e estes 3 eixos de ação são os ligados à pesquisa e conhecimento, o ligado à exploração e o ligado à preservação. E quando cruzamos este conjunto de eixo de suporte com os 3 eixos de ação naquilo que nós chamamos os domínios estratégicos de desenvolvimento, que são os ligados aos recursos naturais e aos outros usos e atividades, resulta uma matriz de programas de ação e de projetos de ação. Em cima disto, existe a necessidade de ser feito um acompanhamento permanente e uma avaliação da própria estratégia, o que será conseguido por diferentes fora de pensamento e ação estratégica e evidentemente que contamos com o envolvimento para estes eixos de ação, o envolvimento diferenciado e em grau também diferenciado, quer do setor público, quer das organizações não governamentais, quer do setor privado, que é o que representam aqueles níveis que estão ali a 3 cores, o laranja, o verde e o azul, conforme os eixos de ação. Como é evidente na pesquisa, aquilo que pensamos será a realidade, será um peso maior do setor público, como queremos que na exploração o maior peso, e terá que ser assim, seja do setor privado. Portanto, este plano de ação é aquilo que depois está detalhado na própria estratégia, começa por aquilo que nós chamamos um mapa de estado de execução, um mapa de estado de execução que é apenas um quadro onde os diferentes programas são apresentados, identificados, e é dito qual a sua situação. Teremos um semáforo que indica se ele está em execução, se está previsto, qual é o ponto de situação relativamente a esse conjunto de programas. E cada programa cada projeto tem aquele conjunto de elementos base de controle. Uma definição de um objetivo, identificação das entidades envolvidas, quem leva a cabo a coordenação do programa e do projeto, quais as tarefas que são levadas a cabo, os resultados esperados,
a calendarização da atividade e a identificação de custos e fontes de financiamento. Portanto, num exemplo, isto é uma ficha de um projeto, portanto, estão identificados claramente qual é a situação. Este caso é um caso de um projeto ainda em planeamento, a valorização dos recursos pesqueiros. Depois, é a tal identificação dos objetivos, a entidade coordenadora, quem são as entidades participantes, as tarefas que são desenvolvidas, os resultados esperados, a calendarização e os custos e fontes de financiamento. Como veem, este é um projeto que ainda está apenas em planeamento, mas o qual desde já indica qual é o financiamento que irá estar disponível, que está previsto estar disponível para a sua execução. No conjunto global, a Estratégia Nacional para o Mar encerra mais de 40 programas, encerra mais de 90 projetos. Estão aqui identificados alguns desses projetos. São projetos que cobrem uma muito vasta área de usos e atividades, uma vasta área de ação no mar. Será, com certeza, muito bem-vinda a identificação de outras áreas que não foram cobertas, será, com certeza, muito bem-vindo ao compromisso que os privados venham a manifestar na execução desta Estratégia Nacional para o Mar. Sabemos que há já grupos empresariais a prepararem propostas e a prepararem compromissos. Espero bem que isso assim suceda, porque todos nós temos que, de uma vez por todas, assumir compromissos relativamente àquilo que é este nosso desígnio nacional. Muito obrigado.